Olá, sétimo ano, tudo bom? Espero que vocês estejam atentos e dispostos a ouvir a nossa aula. Bem, para começarmos, peço que você tenha em mãos o material do módulo 1. E em nossa aula de História, nós trabalharemos o tema Idade Moderna. Será o nosso primeiro conteúdo do nosso material. No tema Idade Moderna, nós falaremos sobre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E aí nós vamos apresentar para vocês algumas características, alguns fatos históricos que fizeram com que a Idade Média chegasse ao fim para iniciar-se assim a Idade Moderna. Bem, a pergunta é, para você, o que significa dizer que algo é moderno? Você já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? O que seria algo moderno para você? Então, gente, nós temos alguns conceitos, né? Não existe um conceito único sobre o que é algo moderno, mas na história dizemos também que algo moderno é quando aquilo é inovador, é avançado. Acredito que vocês também usam esses termos para falar de algo moderno. Então, essa palavra também é usada para dizer que algo é contemporâneo. Então, o termo moderno também tem relação com algo contemporâneo, tá? Mas será que o que nós consideramos como moderno hoje, daqui a 100 anos, isso continuará sendo moderno? Né? Algo que hoje é moderno para a gente, será que daqui a 100 anos continuará sendo moderno? Pensem aí. Bem, para continuarmos, nós vamos falar especificamente sobre o termo idade moderna, né? Por que a escolha desse termo idade moderna? A idade moderna teria iniciado ali por volta de 1453 e foi até o ano de 1789. E essa classificação, essa periodização, né, colocar o termo idade moderna para este período da história, ela foi feita, né, no momento em que a Europa ela era vista como o centro do mundo, né, aquela visão eurocêntrica, né? Acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a Europa se considerava e colocava-se no centro. Então, a cultura europeia era mais importante, a cultura europeia era superior, né, às demais culturas, eles se consideravam também superior a outros povos. Então, foi essa Europa, né, com essa visão, que criou os termos, né, dos períodos históricos. E aí, para o período de 1453 a 1789, a Europa classificou esse tempo como o tempo da Idade Moderna. Ok? Bem, a denominação Idade Moderna ela vai seguir essa lógica eurocêntrica, como eu já disse a vocês, né? Essa denominação ela é criada sob um olhar dos europeus, né? Essa visão da Europa e eles sempre se colocando como centro do mundo, né? Como o continente mais importante ali. Bem, nesse sentido, eles definem, né, o início da Idade Moderna com a queda de Constantinopla, certo? E com a conquista da capital do Império Bizantino pelo Império Otomano, certo? Vamos lembrar lá quando Roma ela foi dividida, né? Em uma parte ocidental e a parte oriental. Então, quando o Império Bizantino ele cai, né, em 1453, aí você tem o início da Idade Moderna. E o fim da Idade Moderna seria ali no período da Revolução Francesa, em 1789.
Bem, a idade moderna, gente, vai marcar essa transição, né? Essa passagem do feudalismo para o capitalismo. Isso é algo muito importante. Vocês precisam lembrar um pouco das características do feudalismo, tá? Essa transição e as mudanças que ela ocasionou serão objetos do nosso estudo aqui nessa aula. Então, nós vamos falar desse processo de transição, essa passagem, tá? Bem, então, gente, neste momento vamos falar aí desse processo de mudança, tá? Desse processo de transição. Então, vamos lá. Vamos falar exatamente da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, essa transição do feudalismo para o capitalismo simbolizou aí o início da Idade Moderna. Bem, no ano anterior, não é, quando nós estávamos lá no 6º ano, estudando com vocês, nós falamos um pouco sobre a Idade Média, né? E a Idade Média ela se desenvolveu na Europa, né? A gente falou ali do feudalismo, foi o desenvolvimento do sistema feudal. Falamos sobre algumas características do feudalismo, entre elas nós falamos da economia, que era uma economia mais voltada para a atividade agrária, né? Uma economia de subsistência. Então, a gente viu que isso aconteceu naquele momento em que Roma passou a ser, né, invadida por povos chamados de povos bárbaros, né? Vocês lembram desse tema? E as pessoas começaram a sair das cidades e começaram a buscar refúgio no campo. E nos campos eles encontravam os castelos, as terras cercadas. E lá essas pessoas pediam trabalho, né? Lá eles começavam a trabalhar e nessas terras eles trabalhavam para o senhor feudal, né? O senhor feudal lhe dava oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, ele trabalhava para sobreviver no plantio agrícola e também trabalhava para o dono da terra, o senhor feudal, certo? E essa fase do feudalismo, o comércio cai muito, o comércio se reduz bastante. E aí você vai ter uma circulação mínima de moedas, né? Então você vai ter muita troca de mercadorias e pouca circulação de dinheiro. E nós vamos ter aqui uma sociedade estamental, tá? O que seria isso? É uma sociedade em que a população tem é muito difícil essa população ter uma ascendência, né? Sair de uma classe social para outra classe social. Então, nessa fase da história, se o indivíduo ele nascia camponês, né? Agricultor, ele não praticamente ele não ascendia, né, de classe, certo? O nobre seria sempre nobre, a igreja, né, que era o clero, sempre a igreja, e os camponeses sempre camponeses. A gente viu que nesse processo aí, lá no início da Idade Moderna, vai surgir uma nova classe social chamada de burguesia. Eles começaram a trabalhar com comércio, tá? Mas até então a sociedade feudal ela se estruturava assim, né? Clero, nobreza e camponeses, certo? Acredito que vocês lembram desse tema. E nessa época você também vai ter uma política descentralizada. Professor, e não tinha governo nessa época? Era tudo desorganizado, né? Quando vem a palavra descentralizada, mas descentralizada não significa isso, tá? Os reis eles continuaram existindo, mas eles não tinham muito poder. Eles perderam seu poder. Então a política ficou na mão de quem? Dos senhores feudais. Os senhores feudais é quem mandavam, eles que mandavam em suas terras, eles faziam o que eles queriam em suas terras, tá? Então os reis ficaram sem poder nessa fase, né? Eles perderam o seu poder e o poder ficou concentrado nas mãos dos senhores feudais, que eram vários senhores feudais, então por isso que se diz que nessa época a política estava descentralizada, ok? Bem, e aí, gente, nós vamos ter um movimento que vai surgir nessa época, que são as cruzadas. Professora, o que é as cruzadas? Eu não sei o que é essas cruzadas.
Gente, houve um momento, né, que a Terra Santa, Jerusalém, foi invadida por povos islâmicos, né? E aí a Igreja Católica se sentiu responsável por tomar, né, as terras desses homens, né, que invadiram o território de Jerusalém, certo? Então a Igreja se viu nessa obrigação de tomar Jerusalém, né, da mão, né, desses invasores, certo? Então eles começaram a combater o domínio islâmico. De que forma? Por meio das cruzadas. Então, a igreja montou algumas cruzadas que esses homens saíam, né, com o intuito de chegar a Jerusalém, combater os islâmicos e, né, tomar as terras das mãos dos islâmicos e voltar essas terras para a igreja, né, para os cristãos católicos. Porém, gente, foi graças às cruzadas também que a questão do renascimento comercial, né, vai surgir aí. Então, o comércio ressurge, as cidades ressurgem. Lembrem que nós tínhamos uma população feudal que vivia praticamente toda no campo, boa parte da população vivia no campo. Então, as cidades, né, estavam praticamente esquecidas por um tempo. Não que elas deixaram de existir, mas, né, elas não tiveram o mesmo movimento como existia no período das grandes civilizações. E aí, o que vai acontecer? Com o movimento das cruzadas, muitos homens abandonaram suas terras, né? Muitos camponeses também decidiram ir para essas guerras que eram batalhas, né? Foram muitas cruzadas, então eram batalhas, algumas a igreja vencia, outras muitas vezes os islâmicos venciam. E aí, nesse processo, muitos camponeses viram a oportunidade de mudar de vida. Então, assim, eles traziam, né, lá da região do Oriente mercadorias e começavam a revender essas mercadorias na Europa, né? Então, eles viram uma oportunidade de fazer comércio com os produtos vindos do Oriente. Então, por isso que a gente vai ter um renascimento comercial. Lembrem que o comércio na Idade Feudal ficou praticamente zerado. E aí você vai ter um renascimento, um ressurgimento, né, do comércio e um ressurgimento urbano das cidades, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, a gente precisa destacar a importância, né, desse desenho feito por Leonardo da Vinci, e esse desenho de Leonardo, entre tantos outros desenhos que ele deixou, né, protótipos que ele desenhou, eram considerados modernos para a época, né? Então, esses desenhos se revelavam, né, aprofundados, então ele tinha conhecimento da anatomia humana, ele também desenhou máquinas que seriam máquinas inovadoras. Então, assim, ele pensou nesse desenho num parafuso, né, que é helicoidal, aéreo, e esse parafuso se assemelha ao funcionamento das hélices de helicóptero. Então, você consegue perceber aí, né? Então, esse desenho de Leonardo da Vinci é considerado um desenho moderno. Bem, e aí, como eu disse a vocês, nesse movimento das cruzadas, né, quando esses homens foram para Jerusalém combater os islâmicos, tirar os islâmicos das terras, né, da terra de Jerusalém, então a gente vai ter um maior contato do Ocidente com o Oriente, né? Esse contato se intensificou. E isso vai ocasionar o surgimento de uma nova classe social. Lembra que eu falei para vocês, né? Vai surgir uma nova classe, porque muitos camponeses começaram a ver nas cruzadas a oportunidade de mudar de vida. Muitos iam para a guerra, né, para lutar contra os povos islâmicos, mas outros viram nessa guerra uma oportunidade de mudar de vida com outra atividade econômica. Então, essa nova classe foi chamada de burguesia e eles se dedicavam a atividades urbanas. Então, os burgueses começaram a se dedicar à atividade do comércio e das manufaturas, certo?
algo que praticamente havia morrido ali durante a Idade Média, que era a atividade comercial, a atividade manufatureira. Então, por conta dessa nova classe, né, dessa burguesia, então você vai ter aí as atividades urbanas ressurgindo, né, o comércio, as manufaturas, certo? Então, essa classe ela vai ter uma nova forma de possuir bens, porque os bens na Idade Média, o maior bem, né, era a terra. Então, na Idade Média, se dizia que uma pessoa era rica pela quantidade de terras, pela posse de terras que ela obtivesse, tá? Então, essa nova classe, ela vai obter a posse de bens monetários. Monetários é dinheiro, né? E aí, eles começaram a se estabelecer numa pirâmide social. Então, na Idade Média, se você não tinha terras, você era uma pessoa pobre, né? Você trabalhava para o senhor feudal. Então, essa classe, a burguesia, eles começaram a ganhar, né, outra forma, eles pensaram em uma outra forma de ter posses, né? E essa forma era por meio do dinheiro. Então eles começaram a dizer: a gente não tem terras, mas a gente tem dinheiro, a gente tem a posse de bens monetários, certo? E aí, gente, a ascensão dessa nova classe que se dedicava ao comércio, né, a burguesia, o crescimento dessa classe social contribuiu muito para o enfraquecimento da nobreza, né? Essa sociedade que estava aí com esse grupo social, na verdade, que estava aí com um novo pensamento, né? Que tinha outra posse de bens monetários, contribuiu muito para o enfraquecimento da nobreza e fortalecimento da realeza. Lembrem que o rei existia na Idade Média, mas ele ficou lá esquecido, porque o poder ficou na mão dos senhores feudais. E aí, por conta do fortalecimento, da ascensão, né, do surgimento dessa nova classe, a burguesia, a nobreza foi decrescendo, enfraquecendo, e a realeza conseguiu novamente se fortalecer. Bem, e aí, gente, a partir do século XIV, a Europa vai enfrentar uma série de crises, e essas crises vão levar ao enfraquecimento e à queda do sistema feudal, certo? E foram várias crises, tanto no âmbito econômico, político, no âmbito social, no âmbito cultural. Isso tudo vai gerar a queda do feudalismo, a decadência do feudalismo, tá? Fazendo surgir assim o capitalismo, um novo sistema econômico, tá? Até então você tinha um sistema econômico feudal e agora você tem um novo sistema econômico, que é o sistema econômico capitalista, tá? O dinheiro na Idade Média era a posse de terras, e o dinheiro na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, era a posse de bens monetários, tá? Bem, e aí, né, esse sistema capitalista vai se desenvolver ao longo dos próximos séculos, inclusive o nosso país, né, é um país capitalista, e esse capitalismo ele vai se renovando, mas nós ainda vivemos sob um sistema capitalista. Essa imagem que vocês têm aqui na tela é a imagem de um cambista, né? Essa figura dos cambistas ficou cada vez mais importante no fim da Idade Média, especialmente por conta dessa nova classe social, os burgueses. Por quê? Eles começaram a revender muitos produtos, né? Fazer comércio em várias cidades. Eles começaram a fazer negócio ao redor, né? Dos castelos, né? Eles faziam feiras e muitas vezes eles precisavam trocar o seu dinheiro, né? E cada região tinha um dinheiro diferente. Então, o que eles recorriam a quem? Aos cambistas, né? Esses homens faziam ali a troca, né? A troca de dinheiro para que os burgueses continuassem os seus negócios, tá? Então, você tem aí, ó, o cambista e sua esposa, 1538. Essa tela está lá no Museu do Louvre, em Paris. E aí, com a monetização da economia, né, essa figura do cambista ficou muito necessária, né?
Então, é aquilo que a gente vê muito, né, quando as pessoas vão viajar para outros países, que elas precisam trocar o seu dinheiro, né, pela moeda daquele local que eles, né, que eles vão passar ali as férias, passear, e aí eles precisam, né, trocar o seu dinheiro, se ele vai do Brasil para os Estados Unidos e tal. Então, a figura do cambista ele surgiu nessa época justamente porque cada vez mais a riqueza foi sendo medida pela posse de bens monetários. Então, o burguês que fazia o comércio, as atividades comerciais, ele andava por várias cidades, cidades que tinham moedas diferentes, então ele precisava fazer essa troca, né? Essa troca de moedas. Então, essa troca monetária, justamente para que ele continuasse a fazer os seus negócios. E aí, o cambista foi uma figura muito importante nessa época, tá? E aí vem a crise do sistema feudal. Vamos falar especialmente agora da crise econômica e social. Primeiro ponto foi a fome, certo? Então, assim, gente, houve uma fase na Idade Média, na Baixa Idade Média, né? A gente teve aí, nessa fase, o crescimento das cidades. As cidades começaram a crescer novamente. E a produção de alimentos, né, que ocorria lá no campo, né, o plantio agrícola, não tinha excedentes, não tinha alimento suficiente para alimentar quem estava no campo e quem estava na cidade, certo? Então, assim, a sociedade acabou ficando vulnerável, né, aos fenômenos também naturais. Então, períodos de grande seca, períodos de muita chuva, também isso dificultava também a produção de alimentos, tá? E aí, lá por volta do início do século XIV, a Europa vai ser atingida por uma grave crise de abastecimentos nas cidades. Por quê? O que se plantava no campo era suficiente para quem estava no campo, mas o alimento não chegava nas cidades, né? Não chegava para alimentar todos, né? As cidades estavam crescendo, tá? E aí começou a existir uma crise, né, de abastecimento, né? Então, a produção que ocorria no campo não era suficiente para abastecer o campo e as cidades. Isso também foi decorrente de muita chuva, né? Fortes chuvas, as chuvas castigavam a plantação e muitas vezes o que restava não era suficiente para abastecer o campo e a cidade, né? As enchentes muito fortes, violentas, que destruíam muito da plantação, os invernos rigorosos também. Isso foi gerando um período de fome generalizada. Então, na Idade Média, você vai ter muitas pessoas que passavam realmente muita fome, porque não tinha alimento suficiente para todos, tá? E aí vem a peste negra. A peste negra ela vai ser causada justamente pela falta de higiene, pela falta dos cuidados, e nas cidades ali que foram surgindo ali na baixa idade média, né, essas casas que existiam nas cidades eram casas amontoadas, não é? As casas não tinham uma circulação de ar, não tinha ventilação, eram casas escuras, úmidas, né? Muitas vezes suja, né? Não tinha, as pessoas não tinham hábito de limpeza, as ruas nas cidades eram ruas muito estreitas, então tinha lixo para todo lado, né? Muitas vezes o lixo que deveria ser recolhido era jogado na rua, as pessoas não tinham o hábito de recolher o lixo em casa, guardar, então tudo ficava jogado na rua, o esgoto a céu aberto, né? O cachorro, rato, que disputava ali resto de comida, então tudo isso foi um ambiente favorável para a proliferação das doenças, muito sério, tá, gente? E aí, somando-se a isso, você vai ter uma população que estava fraca, porque faltava alimento, não tinha alimento para todo mundo, como resultado, né, desse ambiente sujo, sem higiene, pessoas fracas, magras, né, sem as vitaminas necessárias. Esse ambiente se tornou propício para infestação de doenças, né, e propagação de epidemias. E aí provocou uma alta mortalidade, especialmente entre os pobres.
Então, assim, a gente está vivendo um quadro, né, de uma pandemia, e assim, a gente está vendo que a população que vive, né, em situação de mais carência, que é aquela população que precisa trabalhar, que precisa se aglomerar, né, dentro dos ônibus, ela está mais suscetível a pegar, né, a doença. Então, isso é algo que está na história também. Então, o que acontece? Nessa época, as pessoas mais pobres, elas estavam famintas, passavam muita necessidade e não tinham os nutrientes necessários, viviam em meio à sujeira, né? E especialmente a população pobre é a população mais atingida pela peste negra, certo? E aí, entre 1348 a 1350, estoura ali na Europa a peste negra, chamada também de peste bubônica, tá? E essa epidemia, ela chegou a arrasar a Europa. Um terço da população da Europa morreu, tá? Muita gente morreu. E com tantas mortes, faltou mão de obra para trabalhar, né? Muita mão de obra, né? Muita mão de obra camponesa acabou morrendo, muita gente morreu. E com essa baixa da população, né, provocada pela doença, pela peste negra, tudo isso vai ocasionar um forte deslocamento dos servos para os centros urbanos, né? Então, muita gente vai saindo aí, né, do campo para os centros urbanos, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma iluminura, né, medieval. É um desenho que apresenta aí uma ilustração de pessoas que estão doentes, acometidas pela peste negra. Então, era uma doença que atacava muito o corpo muito rápido, as pessoas morriam muito rápido também. Era uma situação muito lamentável, tá, gente? Muito triste. Então, tem um trecho no livro, que é bom vocês darem uma olhadinha, na página 170, certo? Eu vou destacar aqui para vocês o que acontece. A peste que se espalhou pela cidade, ela era tão forte que não somente pústulas, né, que eram essas elevações na pele, mas também tumores se formavam em diferentes partes do corpo, no peito, nas pernas, nos braços, região da garganta. Então, as pessoas ficavam fatigadas, né? Tinham uma sensação de frio enorme e elas chegavam a um período que não conseguiam nem ficar de pé, não tinham forças para levantar da cama, estavam febris, abatidas, muito angustiadas e a doença acabava durando ali 3 dias, né? Então o indivíduo só suportava aí no máximo 3 dias e acabava falecendo. E aí nós temos também uma crise política, tá? A crise política que levou ao fim da Idade Média foi a Guerra dos 100 Anos. Então, entre 1337 a 1453, houve rivalidade entre França e Inglaterra, porque havia uma disputa, né, de dinastia, uma disputa dinástica pelo trono francês e da região de Flandres, nos Países Baixos, né, que era uma região que produzia muito tecido, né, tecidos de lã. E aí, para ter posse desse território, né, e pela disputa da dinastia, né, deram ali, essa situação, deram origem à Guerra dos 100 Anos. Então, eles estavam disputando o trono francês e a região de Flandres, que era uma região que produzia tecidos de lã. Bem, nessa fase da história, a gente vai ter aí uma figura que se destaca, que é Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi uma personagem que se destaca porque ela liderou o exército da França, certo? Ela liderou o exército da França contra os ingleses. E aí ela conseguiu alcançar muitas vitórias liderando o exército francês. Segundo conta a tradição, Joana d'Arc, ela ouviu um chamado de Deus, né? Ela dizia ter ouvido um chamado de Deus e ela dedicou-se a lutar pela França, né? Nesse chamado, ela ouviu, né, que deveria se dedicar a lutar pela França e expulsar o exército inglês
para garantir o trono aos Valois. Aos Valois, que era isso aqui era uma dinastia, tá, gente? Então, para garantir o trono para essa dinastia, ela lutou, não é, para expulsar os ingleses, certo? E aí, posteriormente, Joana d'Arc, ela passou a ser vista como uma ameaça à Igreja Católica. Mas por quê? A Igreja Católica se recusava a aceitar que ela, como uma simples camponesa, poderia ter tido um contato direto com Deus. Então, a Igreja acreditava que isso era um privilégio só dela, né? Ou só do Papa, na verdade. Então, quando Joana d'Arc falou que tinha tido esse contato direto com Deus, a Igreja começou a perseguir, né, Joana d'Arc, certo? Ela acabou sendo queimada em uma fogueira, né? Foi capturada por um grupo de franceses que eram aliados dos ingleses e entregou Joana d'Arc, né, aos seus inimigos. Anos depois ela foi julgada, absolvida, mas aí ela já tinha sido, né, muitos anos depois, isso já aconteceu quando a Igreja Católica absolveu Joana d'Arc, né, e ela ela foi, podemos dizer que ela foi perdoada pela Igreja, né, já no século XX ela acabou sendo canonizada, né, se transformou em uma santa. E aí, gente, a longa duração dessa guerra vai ser um dos motivos também que leva ao fim da Idade Média, né, do feudalismo, porque muitos senhores feudais também perderam seus bens, ficaram pobres, né, gastaram tudo. Então, assim, muitos senhores feudais não conseguiam mais manter os seus exércitos particulares e eles começaram a passar o seu exército para a mão dos reis, porque eles disseram, a gente não pode mais manter, eu não posso mais manter, eu perdi tudo. Então ele passava o seu exército para o rei, tá? E aí aos poucos o rei voltou a se fortalecer e começou a fazer uma aliança com quem? Com a burguesia, porque a burguesia ela tinha agora posses, né, de bens monetários. Então eles, rei, né, e a burguesia fizeram uma aliança. Então, o rei não tinha dinheiro, mas podia recorrer à burguesia para ajudá-los. E aí, né, o rei também concedia benefícios à burguesia. A gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? E aí, a burguesia estava bem interessada em derrubar os senhores feudais, justamente porque os senhores feudais, eles cobravam muitos impostos, né? Então a burguesia não aguentava mais também pagar tantos impostos e eles tinham maior interesse em derrubar os senhores feudais, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de Joana d'Arc, e essa imagem está lá no Centro Histórico dos Arquivos Nacionais da França. Aqui, Joana d'Arc ela foi canonizada no século XX, Normandia, na França, e aí foi construída uma igreja em homenagem a Joana d'Arc, né? Ela foi inaugurada em 1979, e esse local da construção da igreja foi o local onde ela foi queimada, certo? Bem, gente, falamos um pouco sobre as características da Idade Média, do feudalismo, e o que levou ao fim da Idade Média, tá? Falamos dos fatores como a fome, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, que levaram ao fim da Idade Média para o surgimento da Idade Moderna. Bem, qualquer dúvida vocês poderão voltar ao vídeo. Agradeço muito a participação de todos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!